Boa tardinha, boa noite. Estamos aqui ao vivo novamente, na sequência da nossa semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, com oportunidades para todo mundo de se empoderar, homens e mulheres, né? Porque os homens precisam estar presentes nessa luta também. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que toca muitas mulheres que vêm até o GAMB, que é o impacto da violência psicológica em mulheres e crianças. E para falar sobre esse assunto, a gente tem uma especialista, que é a psicóloga Odaleia Freire. Bem-vinda, Odaleia. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu vou deixar você se apresentar. Ah, bom, obrigada, Estela. Eu que agradeço o convite. Me sinto muito lisonjeada pelo convite de estar aqui nesse projeto tão importante que é o GAMB, né? E fico muito feliz, muito obrigada pelo convite, tá? Então, eu sou psicóloga, formada no Brasil, mas já moro fora há 18 anos, e nesses 18 anos eu atuo com mulheres que moram no exterior, né? Meu maior tempo de clínica foi em Bangkok, e foi lá que eu comecei a me deparar com os casos de violência doméstica, né? Porque as mulheres chegavam na clínica, ou até mesmo conhecidas, colegas de lá, né, que estavam passando por esse problema. Foi quando eu comecei a me envolver mais e trabalhar com elas. E que mais? Hoje eu moro na Suíça, sou licenciada psicóloga aqui na Suíça, continuo trabalhando com mulheres expatriadas que vivem fora do Brasil e de outras nacionalidades também, que estão fora do seu país. E muitas vezes a violência que elas enfrentam não é a violência física, mas é muito comum a gente encontrar nos casamentos interculturais e nas famílias que moram no exterior algum tipo de violência que a mulher vive, né? Pode ser a patrimonial, pode ser a psicológica, né? Não chega às vezes a ser a agressão física em si, mas a gente acha muito desses os outros tipos de violência nessas mulheres, e foi assim que eu acabei me envolvendo com casos assim, né? E hoje tenho alguns clientes com essa questão, né? Tentando se livrar dos efeitos que a violência psicológica causa nelas, né? E muitas também, que não é muito minha especialidade, eu não trabalho com crianças, tá? Eu trabalho com mulheres, mas todas também relatam os problemas que os filhos estão passando, né? Então a gente também tenta trabalhar isso, mas também que eu tento conscientizá-las, tento educá-las, vamos colocar assim, dos impactos também que a própria violência que ela vivenciou, né? Que ela vai refletir no comportamento dela, para que não atinjam seus filhos mesmo depois da separação, né? Então, é isso. Então, eu trabalho online, né? E acho que é tudo. Muito importante que você tenha esse trabalho, né? E agradeço muito por estar aqui novamente, porque você não só tem a sua especialização em psicologia, mas também tem a vivência como uma pessoa expatriada, né? E essa vivência faz toda a diferença para compreender certos aspectos que acontecem com a pessoa que está fora do país, né? A falta da rede, às vezes, de apoio, que a gente não dá um certo valor quando está no Brasil, e depois que sai, e principalmente quando começa a ter alguns tipos de problemas, ela faz ainda mais falta, né? Agora, eu ouço muito, sabe, e também algumas experiências pessoais de um rumor, não sei se é verdade, então, que muitas mulheres e crianças que estiveram em ambientes onde havia a violência psicológica, a violência moral, mesmo que não diretamente para a criança, né, mas a criança estar exposta àquele ambiente tóxico, né, como se fala hoje,
que elas estão sendo diagnosticadas com síndrome pós-traumática, alguma coisa assim. Para a gente ter um impacto, a gente percebe o impacto é enorme, né? Porque geralmente esse é um tipo de síndrome que afeta soldados que vão para a guerra, ou seja, estão expostos a uma violência extrema. É isso mesmo, Daléa? É isso mesmo. É isso mesmo. Tanto para as mães como para as crianças, o transtorno do estresse pós-traumático pode ser, sim, um dos diagnósticos. Acontece, sim. Então, não é raro a gente encontrar mulheres, por exemplo, e é aí que eu trabalho muito com elas essa questão, porque o que acontece com a pessoa que está sofrendo de um estresse pós-traumático, né? Ela geralmente age um ímpeto, com violência, com aquilo que vai relembrar o fato, faz com que ela se descontrole. Geralmente, essa mulher ela vai agir com o mesmo tipo de agressão que ela vivenciava, né? Então, assim, a maioria das suas vítimas são seus próprios filhos. Sem ela querer, né? Ela vai fazer a criança viver o seu trauma também, né? Porque é o jeito que ela vai revidar. Então, a mulher que tem o transtorno do estresse pós-traumático, ela vai se manifestar de forma violenta com as pessoas ao seu redor e, claro, com seus filhos, né? Mas, assim, um dos diagnósticos, na realidade, assim, já que a gente está falando de criança e mulher, o que se vê é que os diagnósticos são quase o mesmo para as mães como para as crianças, tá? Acho que o grande peso, assim, é que nas crianças que sofrem algum tipo de violência, né, a depressão é meio que para a vida toda. E na mulher, ainda há a chance de, se ela só sofreu a violência ali durante o relacionamento, a chance, ela pode superar essa depressão e não ter mais, né? A depressão clínica, o transtorno de humor, depressão. Mas para as crianças que vivenciaram qualquer tipo de violência, mesmo que não fosse dela, mas que vivenciaram, né, dentro de casa, essa depressão pode ser para a vida toda. E o que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos e a gente também, né? Porque ninguém está livre de estar num relacionamento desses. É uma coisa que a gente gosta de sempre repetir aqui no GAMB, que nós precisamos desmistificar a ideia de violência doméstica ser somente violência física, agressão física, e também que a violência doméstica atinge um certo setor, né, uma camada da sociedade. Não, qualquer pessoa pode se envolver, não importa o grau de instrução, não importa a camada socioeconômica da pessoa, né? Então, e quando a pessoa se enxerga e reconhece estar dentro de um relacionamento abusivo, muitas vezes ela já está num emaranhado, né? Porque a gente vê muitas pessoas falando assim, mas aconteceu isso, por que não separou? Uhum. Aí a gente sempre tenta falar, não é tão simples assim, né? Porque não começa assim, e tem um ciclo, o ciclo da violência é um ciclo cruel, né? Não, com certeza. Então, você perguntou o que pode fazer, né? Eu acho que o primordial, assim, e por isso que eu acho que o trabalho do GAMB é importantíssimo, o trabalho de vocês é importantíssimo. Eu estava assistindo também a live com as justiceiras, fiquei conhecendo, porque como eu não estou no Brasil, né, não conheci, mas fiquei conhecendo das justiceiras, que o principal, e eu também tenho feito muito com as pessoas, tanto que eu conheço com minhas clientes, é de conscientização do que é a violência doméstica, né? Tirar, como você falou, essa ideia errônea de que a violência doméstica precisa ser física, né? E é muito grande o número de mulheres que sofrem um tipo de violência psicológica ou patrimonial e elas não fazem a mínima ideia que aquilo é uma violência, né? São na realidade, assim, são são ideias machistas, né? Que rodam a sociedade e que fazem parecer certos comportamentos normais, né? Então, se seu marido regra quanto você gasta por mês, né? Não, você vai para a padaria, eu te dou esse dinheiro, me traga o troco, né?
Ah, mas ele, o dinheiro é dele, né? Ele tem o direito de fazer isso. Se ela for falar para um colega ou uma pessoa da família, vai dizer, ah, mas o dinheiro não é seu, ele controla, é porque ele é o dono da casa, né? Então, são uma ideia simples do que pode ser uma violência patrimonial, né? Existem muitas outras formas, né? Da mulher não saber. E acontece muito com as que moram no exterior, tá? Por exemplo, o cara tem altos investimentos em bancos nos países onde anda e aquela mulher não faz a mínima ideia, né, de quanto dinheiro tem, de nada, né? Então, e vive ali com restrições porque é uma forma de manipulação, né? E é até bom chamar a atenção que você falou por que as mulheres não saem dos relacionamentos abusivos. É como você diz, não é a primeira vez, não vai acontecer na primeira vez já levar um tapa na cara, não é. Ele vai criando um emaranhado que você não consegue sair. E um deles é o patrimonial, porque a depender onde será que a gente ficou? Onde será que a gente parou? Foi eu sei onde a gente ficou. Mais uma vez, a gente está live aqui com a Odaléa Freire, que gentilmente aceitou o nosso convite. Também, mais uma vez, me desculpa, eu estou com um sinal muito instável, que todas as nossas lives dessa semana acabaram sendo em duas partes. O comecinho e a segunda vez. Então, me desculpem, espero que o pessoal que estava curtindo ali esteja de volta. E a gente estava falando o seguinte, você estava dando exemplos, então você falou sobre, só dando um apanhado geral, né, do que a gente já tinha falado antes, a gente estava falando sobre a violência doméstica, a violência psicológica é um dos tipos, a violência patrimonial também, né, que a violência patrimonial é um certo controle das finanças, não só do dinheiro, mas também de objetos, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem o celular e a outra pessoa quebra o celular, ou esconde, ou controla, ou, por exemplo, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, os companheiros que estão querendo controlar, eles desligam o Wi-Fi. Em um certo momento do dia, ou se discutiram, ele vai, pum, desliga o Wi-Fi e a pessoa não pode se comunicar. Eu vi caso que ele não dava um smartphone, que era para a pessoa não poder usar a internet, então ela só tinha direito a ter um celular daquele que só ligava. Forma, ou que a pessoa quebra um objeto seu, qualquer coisa pessoal, às vezes uma coisa que tenha até valor sentimental, não que tenha valor. Ela destrói, isso queimar também é um tipo de violência. Queimar fotos de qualquer momento da vida passada, eles querem queimar para apagar, isso também é. Exatamente. E ali você estava dando aquele exemplo da pessoa querer o troco e tal, e a gente estava falando, foi nesse ponto que caiu aqui para mim. Certo. Dos exemplos, isso. Aí eu falei que essa dependência financeira também traz muito medo de dificuldade de sair da relação abusiva, como também a dependência emocional e claro, medo das ameaças, né? Que são comuns também. Então, eu estava falando, na realidade, de tudo isso, era porque o mais importante é que a gente possa conscientizar essas mulheres, porque o ciclo da violência, ele é o mesmo sempre, né? Ele começa com essas pequenas coisinhas que como eu disse, as ideias machistas da sociedade fazem parecer como normais, né? E vão crescendo para coisas maiores, até chegar à violência física, ou o feminicídio, ou até o suicídio que eles cometem para deixar as suas companheiras com a culpa, né? Até isso pode acontecer, dependendo. Mas nem sempre, né? Nem sempre, não precisa chegar. Eu mesma estive num relacionamento que foi o meu casamento, que durou 15 anos, um relacionamento de mais de 15 anos, aonde eu também tive que me perceber dentro de um certo ciclo, né, da violência, que foi psicológica e moral,
né? Porque nada do que todas as minhas ideias eram ruins, era controlado o que eu servia para, né? Apesar de eu ter tido toda a minha identidade anterior ao meu casamento, né? E quando você começa a ter filhos, daí você se sente presa, né? Porque num outro país, por mais que você tente se informar, às vezes você acredita no que a pessoa está te falando, né? Muitas vezes, em casos do Gambi também, tem a situação, muitas, onde existe, quando o companheiro percebe que não está mais conseguindo controlar a mulher, então começa as ameaças. Olha, você pode ir embora, mas os meus filhos ficam. Ficam, né? Ou eu vou tirar as crianças de você. E muitas vezes são homens que não se encarregam em nada de compartilhar nada da carga de ser pai. E só que na hora que é para prender a mulher naquele local e quieta, aí ele ameaça tirar os filhos, né? E então todas essas situações são muito danosas, né, para nossa autoestima, para nossa capacidade de ir e tomar rédeas da nossa vida, né, Andréa? Uma das características da mulher que vive uma relação abusiva é o viver com medo, né? Você vive com medo, né? E das que moram no exterior, como você bem colocou, existem tantas outras vulnerabilidades que o agressor acaba aproveitando, né? Como a questão dos filhos, da guarda dos filhos, como o próprio visto. Muitas vezes a mulher depende do marido para ter aquele visto, para estar lá naquele país, né? Então eles ameaçam com isso também. Muitos tomam o passaporte, né? Vi casos que a mulher não tinha nem acesso aos passaportes para não ter perigo de fugir, né? Então, assim, são realmente pequenos, que não são pequenos atos, né? Mas que podem passar despercebidos, né? E a mulher vai se emaranhando ali e, como você disse, fica impossibilitada e passam-se, como você disse, 15 anos, porque você não vê uma saída. Você não vê uma saída. Então, muitas dessas mulheres, elas vivem com medo, têm sua autoestima baixíssima, elas não acreditam ser capazes de mais nada, porque eles tiram tudo, inclusive a capacidade de acreditar em si mesma, né? Porque a questão da violência moral, onde se xinga, onde se chama nomes, né? Onde faz ela desacreditar da sua inteligência, onde ela faz acreditar que ela é capaz de alguma coisa, né? Então, nesse emaranhado, todos os anos vão passando e a violência só vai piorando. Como você disse, não precisa chegar na agressão física, não precisa, mas o dano é o mesmo. Na realidade, a mulher que leva, vamos dizer assim, de cara logo uma surra e vê que a situação é complicada e se manda logo que já levou uma surra, essa tem muito mais chance de se livrar, né? Porque ela já viu, poxa, nesse nível eu já vou me embora. Então esse agressor ele teve menos tempo para destruir o psicológico, o emocional dessa mulher. Então essa tem mais chance de sair mais rápido e se reerguer mais fácil, porque foi uma agressão física. Não existe que é o grande dilema da vítima de agressão doméstica, é a coisa do se culpar, né? Não, mas então eu estou fazendo alguma coisa errada. Que é o gaslighting, né? Que a gente fala que é o hoje em dia. gaslighting, faz você acreditar que você que está errada, que você é culpada. E o pior, faz você se sentir louca, porque distorce as coisas, né? Distorce o que ela fala, né? Então, ela começa a se achar louca. Quando eu digo muito assim, se você tem uma amiga que chegou para você e fala assim, gente, acho que eu devo estar louca, porque o fulano de tal fica dizendo que eu não falei, ou que eu não coloquei o negócio ali naquele lugar. Gente, pelo amor de Deus, sua amiga está em perigo, né? Porque a gente tem que se conscientizar. Não é o fato que você não vive numa relação abusiva que você não tem que procurar informação, porque você pode ter uma grande amiga passando por isso e às vezes pistas desse tipo, né? Nossa, devo estar ficando louca porque o fulano faz isso, ou eu não posso ir porque ele não me deixou pegar o carro.
né? Coisas desse tipo que podem dar pequenas pistas e você pode ajudar a conscientizar essa mulher para que ela possa ficar menos tempo nesse emaranhado, ter sua autoestima menos danificada, seu psicológico menos danificado e ter mais chances de conseguir sair dessa relação, né? Então, é importante uma para coisa as que mulheres. acontecia comigo, desculpa, acabei te contando, é que o meu ex-marido, por exemplo, ele sempre que tinha alguma coisa que eu queria muito fazer, no dia, vamos supor, algum jantar, ou algum. Naquele dia ele arrumava uma briga. Podia ser alguma coisa que a gente tinha marcado com amigos na nossa casa, ou alguma coisa que fosse fora. Ele arrumava uma briga para estragar o ambiente. Entre eu e ele, claro, porque era sempre só bem no nosso ambiente familiar. Fora, ele era aquela pessoa maravilhosa. Sim, e ele é uma pessoa culta, ele é uma pessoa muito agradável, realmente. Assim. E então, daí você começa a se sentir louca mesmo, porque é como se você tivesse duas pessoas, né? E eu sei que isso acontece com muita gente também, não, né? A gente ouve muito disso. Mas fundamentalmente tinha esse ponto também que eu comecei a perceber, peraí, olha só a coincidência, né? E isso também eu acho que é uma dica para a gente prestar atenção para as nossas amigas. Olha, ela cancela de última hora, ou a participação dela, ou alguma coisa na casa dela. Ou ela tá muito tensa, você percebe que ela não tá igual o que ela tivesse. E o cara tá muito tranquilão, e ela tá muito tensa, né? No momento, segura lá, vai na atividade, mas está super tensa. Eu acho que isso também é um sinal que a gente pode ficar atento às pessoas à nossa volta, porque, nossa, por que ela tá desse jeito, né? E por que ela age na frente dele diferente, né? Às vezes ela tem amigas que são super alegres, conversam, mas se tem um evento onde o marido tá, ela é outra pessoa completamente diferente, né? E isso são pistas de que ela não pode ser ela mesma perto dele, né? Então, também é outra pista de que essa amiga está num relacionamento abusivo. Então, acho que a primeira coisa é a gente conscientizar as pessoas, né? Dentro de casa mesmo, como mulher, a gente pode fazer o exercício de promover uma educação menos machista, né? Também conscientizar as mulheres de como dentro de casa a gente pode estar passando valores machistas que não vão favorecer a nossa sociedade, né? Então, aquela coisa de você pedir somente sua filha para fazer tarefas domésticas, somente seu filho pode sair, coisas desse tipo, né? Uma forma errônea que não traz benefício para ninguém, vamos colocar assim, né? Então começa por nós, mulheres, essa mudança, né? Então chama atenção para você que não está numa relação violenta, não pense que é um problema, que não é um problema seu, né? Aquela história. Juntas a gente pode muito mais. Então vamos ter consciência, se educar no assunto para que, como a Estela falou, a gente possa ver as dicas que as amigas estão dando e ajudá-las a sair desse relacionamento. A outra coisa que é muito importante para as outras pessoas saberem é da dificuldade que é dessa mulher sair dessa relação para que o apoio não seja negado, né? Porque quando ela dá o primeiro deslize, aquele grupo de apoio que ela arrumou já não quer mais ajudar porque acha que ela está sendo fraca, né? Mas temos que entender que existe um emaranhado complicado, que para ela sair muitas vezes é muito difícil. Uma outra questão que é muito comum, que é um impacto, uma consequência da violência doméstica, é a questão do abuso de álcool, né, ou de remédios de psicotrópicos, né? Então, assim, quando a mulher que vive violência doméstica acaba usando esses artifícios para aliviar a dor, ela perde muito do apoio social, né? Porque as pessoas pegam isso como, não vou ajudar porque ela só quer beber, não vou ajudar porque ela só se dopa de remédio, né? Mas a gente precisa entender que isso é uma fuga, né? E é o jeito que ela achou de aliviar a dor. As pessoas têm psiques que funcionam de forma diferente, né? Os impactos são diferentes, então algumas infelizmente caem também no uso pesado de álcool. E eu acho que esse ponto é um dos mais importantes, porque quando a gente identifica isso, é muito importante que a gente
mais importante ainda que a gente se envolva, porém ter a consciência que ali não é só a ajuda da rede que realmente funciona, é a ajuda profissional, né? Porque nesse caso realmente tem que entrar ou com um médico, né, generalista, que vai encaminhar para um tratamento psicológico ou para um tratamento psiquiátrico, muitas vezes, né? E que a gente deixe de ter, né, aquele estigma da doença mental, né, ou, digamos, da saúde mental, que a pessoa é uma coisa muito comum, né, as pessoas terem depressão, especialmente nos dias de hoje, nesse último ano, com toda essa loucura que está a vida de todo mundo, só que algumas pessoas estão num barquinho bem mais frágil dentro dessa tempestade que a gente está. Com certeza, com certeza, com certeza. Sim, sim. E aí essas mulheres, elas que abusam assim de substâncias, acabam perdendo esse apoio. E quando se vive no exterior, trazendo outra questão já, é que esse grupo de apoio já é tão pequeno que aí quando ela perde o pouco que tinha, já fica sem nada e aí fica mais complicado ainda, né? Você falou de outra coisa que me chamou a atenção, mas agora eu esqueci. Eu ia falar de outra coisa e esqueci agora. Eu vou então só falar uma coisa também que eu tinha pensado em falar durante a sua fala, que é uma tecla que eu bato muito com as mulheres que vêm nos procurar e que é importante para todo mundo saber, é a narrativa. A narrativa da gente tem um poder e às vezes a gente se perde. Por quê? Porque está sofrendo gaslighting. Às vezes, né, como a gente até conversou outro dia com a outra psicóloga que veio na terça-feira, que foi sobre a violência de gênero dentro do ambiente de trabalho. Então, é parecido, né? É paralelo, vai. E a narrativa é você conseguir manter a sua narrativa, número 1, né? Esse é um ponto da narrativa, que realmente você não deixa a narrativa se desviar, porque essas pessoas que são abusivas, elas tentam desviar a narrativa do que está acontecendo ali num momento mais, né, agudo, assim, de discussão. Mas também, um outro ponto é a narrativa que também parte da gente, como você estava falando sobre a gente também fazer a nossa parte para mudar algumas coisas. Por exemplo, o que você citou, Dalea, foi a da gente tratar nossas próprias crianças, né? Se tiver um menino e uma menina em casa, tratar da mesma maneira. Mas também do jeito que a gente vai falar. Por exemplo, eu tenho pavor quando me dá arrepios quando eu ouço ou leio alguma mulher ou algum homem escrevendo meu marido me ajuda, meu marido é maravilhoso, ele me ajuda. Eu tenho arrepios, porque eu falo assim, meu marido... Vou até falar uma coisa pessoal aqui. Você sabe que quando houve a pandemia, meu marido ficou mais em casa, né? E foi uma transformação assim, porque tanto em casa... começou essa coisa do ajudar mais, né, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, nossa, agora ele tá em casa, tá me ajudando mais. E eu ficava com essa narrativa, né? E aí, às vezes, eu te juro que eu me sentia culpada, porque eu dizia assim, gente, mas ele tá fazendo muito, né? E eu ficava pensando, e eu falei, gente, isso é na minha cabeça, né? Dizendo, gente, não existe ajuda, existe dividir as tarefas, porque um casamento é uma parceria. Infelizmente, alguns maridos como o meu, que é uma pessoa que gosta realmente de dividir as coisas, que está do meu lado para tudo, mas como ele está fora de casa o tempo todo, as chances dele me ajudar eram mínimas, né? Então, quando ele chegava em casa, eu já tinha levado o lixo, eu já tinha feito tudo, né? E ele ajudava no que restava, vamos colocar assim, né? Mas o fato dele ficar em casa, ele pôde fazer mais, está fazendo muito mais, mas essa narrativa da gente que vem de onde? Que vem desse machismo, porque a gente vê dessa coisa de que nós mulheres temos que dar conta da casa. Né? E dos filhos. E dos filhos. Dos filhos também, aí eu falo... coitados na escola até as 4 da tarde. Daí eu falo assim, não,
o teu marido ajuda, faz a parte dele, faz a parte né? dele. Ele está fazendo a parte dele. É uma E daí, parceria onde a casa é dos dois, os filhos são dos dois, e os dois têm que trabalhar para que esse sistema funcione bem. exatamente. E eu não quero dizer com isso que sempre vai ser 50-50 em tudo que é da casa, em tudo que é do filho. Por quê? Porque é como você falou, às vezes uma pessoa trabalha mais horas fora de casa. Só que tem que ser dentro de um acordo, certo? Porque o que se espera é que seja o correto, né? O justo é que seja 50-50. Ter filhos é 50-50. E como eu, no meu casamento que eu mencionei, e outras milhares de mulheres, se não milhões de mulheres, assumem muito como se fosse nossa tarefa, a tarefa doméstica e a tarefa dos filhos, e né, achando maravilhoso quando o marido faz o mínimo. Então, leva o lixo lá fora. Ai, meu Deus, ele é tão bonzinho. Ou leva o filho para dar uma volta quando você está doente. Sabe, o maior trabalho é mais com mulheres expatriadas que se perderam na expatriação, no sentido de perder o foco da sua vida, né? E aí elas entram em depressão, e ansiedade começa a atrapalhar, e elas não veem mais um futuro para a vida delas, porque elas se dedicaram tanto tempo à família, ao marido, que elas se perdem nesse trajeto, nessa trajetória, né? Esquecem o que é que elas gostam, esquecem quais eram os sonhos, o que é que elas gostariam de fazer para elas, né? Porque acaba se deixando dominar pela casa, pelos filhos, né? E também a realidade é que ficar fora do mercado de trabalho, sim. Por exemplo, eu vivi 20 anos no Canadá. Então, quando meus filhos estavam na escola e eu tentei voltar ao mercado de trabalho, foi muito complicado, porque simplesmente a gente sofre vários tipos de preconceito, né? A gente já é mulher, então a gente já tem uma dificuldade maior para ter um emprego decente. Decente que eu digo assim, não, justo, né? Se você for comparar com a pessoa, o homem fazendo a mesma coisa. Aí já sou imigrante. Aí, em alguns casos, né, a mulher expatriada é também racializada, ou seja, pela aparência dela, dependendo do país onde ela está. Aí você coloca ali em cima a idade, né? Por exemplo, meus filhos... o tempo que você parou de trabalhar. Né? Exato. A mulher, se ela fica alguns poucos meses fora do mercado de trabalho, quando ela quer voltar... Por outro lado, é muito difícil numa certa idade, que aconteceu comigo, e pessoalmente eu vi acontecer com muita gente, que quando eu imigrei, eu tinha 27 anos. Então, eu tive uma certa dificuldade em me colocar no mercado de trabalho, porque as pessoas falavam, mas você tem... Não pode perguntar, teoricamente, no Canadá não pode perguntar. Mas eles perguntam, né? Daí você fala, você é casada? E você tem filhos? E daí, no emprego que eu estava fazendo uma entrevista, a pessoa mencionou justamente isso. Mas você tem duas candidatas, uma que era bem mais velha do que eu e eu. E nós tínhamos tudo para conseguir o emprego. E ela que conseguiu, e a pessoa me falou, porque eu acho que daqui a pouco você vai querer ter filho. E aquilo me deixou completamente fora do prumo, porque eu falei, poxa, eu estou num país onde isso não é permitido, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou até provar que a pessoa me falou isso? Quando você está só vocês dois conversando, e daí... E também eu vou conseguir o que com isso? Eu vou trabalhar num lugar onde a pessoa vai estar com raiva de mim, porque eu consegui na mão forte. Né? Então, eu falei, gente, é uma briga muito difícil, essa briga pela justiça. E hoje, depois de muitos anos no Canadá, e conhecendo vários outros países como funcionam, eu gosto muito do modelo, no quesito casal com filhos, eu gosto muito do modelo de alguns países da Escandinávia. Por quê? Porque o pai também tem a obrigação de tirar grande número de meses de licença parental. Então, o que acontece? A mãe vai tirar no início, porque a amamentação, a gente sabe que é o melhor para a criança nos primeiros 6 meses, mas na sequência vai vir o pai. Então, essa questão do emprego, da estabilidade de emprego e da empregabilidade vai ser
equivalente, porque tanto o homem quanto a mulher vão ter que tirar caso eles escolham terem filhos, né? É outra realidade, realmente. Mas voltando à questão que você estava falando de como a mulher se sente, né? E existem crenças, né, que são criadas pela violência, que muitas vezes as mulheres já veem, que é o ponto que eu quero tocar, que algumas mulheres que acabam em relações abusivas é porque já têm essa experiência de vida, tá? Então, assim, você perguntou como é a consequência psicológica para as crianças. Uma das grandes consequências para as crianças é que elas vão repetir o modelo que elas viram, né? Então, por que muitas mulheres acabam entrando em relações abusivas também? Porque já vinham com esse exemplo, né? Onde amar inclui agressão, onde amar inclui xingamentos, onde amar existe um monte de coisa que não é amar, mas ela acredita e cresce acreditando assim, né? Então, uma das consequências psicológicas para as crianças é isso, que elas vão ter dificuldade em seus relacionamentos, porque amar vai ser uma questão violenta, vamos colocar assim, né? Isso tem muita crença que atrapalha as mulheres, que é a crença do desamparo, né? Que tipo, eu sou fraca, eu sou um fracasso, não vou conseguir nada, né? Que é mal amada, né? Porque o agressor vai falar tantas vezes, ninguém vai te amar, ninguém vai te querer, né? Então ela passa Você não vai conseguir outro como eu. Não vai conseguir pessoa. A crença de ser inútil, né? Porque você é um inútil, você não trabalha, você não faz nada, você é ruim, né? Então a mulher começa a acreditar nisso. Tem outra coisa também, é quando ele começa a botar medo nela sobre o mundo, né? A questão do isolamento, onde ele fala que as pessoas estão falando mal dela, se aproveitando dela. Então essa mulher se isola, começa a olhar para o mundo lá fora, com um pequeno suporte que ela poderia ter, mas ela começa a ver como um perigo, né? Eu não posso confiar em ninguém, porque ele me E disse que é falou mal violência de mim. doméstica. A violência moral, Sim, uma dos tipos é a pessoa difamar a companheira sim, justamente para difamar, ela ficar é, isolada. e um adendo, assim, das que têm problemas é, como depressão, problemas de saúde mental, eles vão usar também, né, nessa difamação do tipo, como é que você vai ajudar essa mulher? Ela não sai nem da cama, né? Quando ele utiliza também das problemas que muitas vezes já é criado por eles, né? Para Que é criado defamar e pela derrubar mais situação, essa né? mulher. Porque eu vejo, por Exato. exemplo, muitos casos de mulheres no Brasil, aqui na Europa principalmente, né? Que agora eu moro na Europa. Então é um Uhum. outro público, vai, digamos assim. Não, no Uhum. Canadá tinha gente do Brasil inteiro que eu conhecia. Aqui na Europa, muitas mulheres que eu conheço, ou pelo Gambi, ou mesmo pessoalmente, vieram do Rio para cima, né? Para o norte e Uhum. nordeste do Uhum. Brasil. Então eu imagino assim, conhecer o europeu lá. O cara Sim, foi passar férias no Brasil, na praia, sim. beleza, encontra aquela mulher maravilhosa, dourada do sol, com Uhum. aquela alegria que é típica do povo brasileiro, se apaixona, engata num relacionamento com essa mulher, e aí ele traz a mulher para viver no exterior, na Europa, onde o inverno é rígido Cruel. comparado ao Brasil, né? Especialmente a parte norte, nordeste, e por causa do nível, né, da temperatura, porque por volta vai no inverno de 0, -5, 5 positivo, está sempre nublado, né? Sim, sim. Então, a falta de luz é ligada à depressão sazonal, aí a falta da rede, a falta da integração, Sim, né? sim. Porque tem vários fatores que vieram ali. O cara traz a mulher e não está pronto para ajudá-la a se integrar na vida no país novo. Ele quer que quase que ela seja transportada e que ela continue Sim. a mesma, mas Continue não a é assim. mesma. Não é Não é. assim, porque você vai, às vezes, não ser aceita pela própria família do seu companheiro, né, de É, maneira aceitável. sim. E vemos casos também onde a difamação acontece nesse ambiente, do próprio Sim. marido reclamar da mulher para a família, às vezes ela não domina a língua, né, do É, local onde ela está. sim. Então, o que acontece? Ela nem sabe O que que ele está está falando? acontecendo exato.
e ela é mal vista, maltratada, né? Uhum. E tudo isso são fatores, e depois, claro, a mulher fica deprimida e ela ainda sofre o estigma da pessoa com né, uma Com falta de saúde mental. mental, sim. E outro dia eu estava vendo alguns assuntos não relativos a isso do Brasil, e aí eu vi muita palavra cancelamento, cancelamento, Ah, cancelar a sim, pessoa. E eu Uhum. estava pensando como nós somos canceladas às vezes, né? No exterior, como mulher que está nessa situação, às vezes, de relacionamento. Voltamos. Tá pertinho do nosso time. Do nosso financeiro. Vou deixar você falar, porque eu fico falando Tá. aqui demais Então, eu vou falar o seguinte, eu queria também chamar a atenção das mulheres para a forma como, porque assim, já que a gente está, o tema também criança, né? Como eu disse, não é minha especialidade, mas é o que eu vejo, a forma como se propaga a violência, né? Que muitas mulheres acham que porque a criança não vê, né, o ato de violência, seja ele ou a agressão física, ou o xingamento, ou o que quer que seja, mas existe, eu quero chamar a atenção que existem outras formas da criança perceber que essa violência existe, né? Que é quando a mãe fala, ah, não faz barulho que se o papai acordar, né, acabou nossa paz, ou, né, ou então quando a criança tem que cuidar dos irmãos, ou cuidar de si mesmo, ou fazer alguma coisa dentro da casa que a mãe não tem condição de fazer e diz, ah, não posso porque seu pai brigou comigo, aí ela acha que a criança não viu, aquilo não vai ficar registrado, mas quando a mãe sofre uma agressão do tipo que ela não consegue nem cuidar dos seus filhos, ou, ou, ou que ela não pode ser ela mesma, tudo isso que a gente falou, as crianças percebem isso. Então, não existe essa coisa, ah, meu filho nem vê a agressão. Ele vê, ele sente e faz mal do mesmo jeito, tá bom? Então, muita atenção com isso, porque acontece sim. E aí os efeitos na criança, como eu disse, são basicamente os mesmos que acontecem com o adulto, né, que vive a violência, mas nas crianças tem uma questão pior, vamos colocar assim, porque há o déficit da aprendizagem, né? Então, assim, o desenvolvimento da criança vai ficar comprometido. Então, ela já vai ter todas as mesmas questões de saúde mental, que é a depressão, a ansiedade, retraimento, isolamento. Outra coisa que é muito comum nas crianças que vivem violência doméstica é a questão da delinquência na vida adulta, né? 80% das crianças são dos Estados Unidos, né? Eu não sei nos outros países, mas 80% das crianças que vivem violência doméstica acabam no sistema penitenciário nos Estados Unidos, né? E outra coisa é que 50% das mulheres também nos Estados Unidos que sofrem com sua saúde mental, que têm problemas de saúde mental, 50% estão em relações abusivas, né? Ou é consequência da relação abusiva ou caíram na relação abusiva por causa da sua saúde mental, como levantar isso, né? Então, assim, então evitar também alienação parental, né? Às vezes a mãe acaba fazendo porque vive com o agressor, então acaba quase sendo natural falar mal desse pai, né? Então, a alienação parental é uma questão que a gente também tem que ter muito cuidado, como também a questão da lealdade, né, da triangulação que acontece, que também é muito complicada para crianças, são pontos que vão gerar muita dificuldade de acreditar nas pessoas, de ter um relacionamento saudável, porque essa criança passa a ter problemas sérios de confiança, né? Porque se nem o vínculo com seus genitores foi saudável, né? Como com outras pessoas esses vínculos poderão ser, né? Então, é bastante complicado também para a criança isso, né? Então, aí também eu queria falar da questão de como sair, como quebrar o ciclo da violência, né? Então, é muito importante que, primeiro de tudo, ela tenha um plano de fuga, né? Se
todas aquelas crenças que eu falei, né? Você está se sentindo mal amada, você está se sentindo inútil, você se sente a pior das piores. Tem em mente que isso foi colocado na sua cabeça, tá? Foram crenças criadas aí nessa relação violenta. Tente se lembrar do que você era antes para te dar forças para lutar. Eu sempre falo isso. E quem você era antes, né? Disso tudo. Essa pessoa ainda existe ali. Você só precisa descobrir, né? Então, lembre-se disso e faça o seu plano de fuga, tá? Já Faça o plano de desenterrar, fuga. né? Desenterrar a pessoa que Isso, tem que ficou. desenterrar. Isso. Tenha um plano de fuga, tá? Muitas vezes não dá para você sair daquela relação de imediato, porque você está no exterior, porque você não tem um grupo de apoio, então vá construindo, né? Nesse plano de fuga, se for seguro, escreva, bote no papel, se não for, é o jeito de guardar na cabeça, né? Ou venha falar com a gente, né? Ou No venha Gambi, uma procurar o das coisas que a Gambi. gente faz Exato. é ajudar a pessoa a criar uma estratégia para o Sim, futuro, né? sim. Analisar o que está O que acontecendo, porque às acontecendo vezes a pessoa hoje. não está entendendo Sim. que ela está num relacionamento Muitas abusivo. vezes, na maioria das vezes. A gente vai identificar e geralmente a gente fala para as mulheres, o que você quer para o seu futuro? Vamos construir esse futuro Sim, juntas, um futuro sim. que seja viável, né? Porque quando tem Dentro criança da envolvida realidade, e né? são crianças binacionais, a gente vai falar sobre isso na segunda. Vai ser uma live com uma das advogadas voluntárias do Gambi. A gente vai falar sobre a viabilidade aí de se mudar com crianças, como que é a situação. Então, tem que ser uma estratégia de futuro viável, onde tudo pode, dentro da realidade da pessoa e das possibilidades, mas para melhorar a vida, né? Porque para mim, um dos pontos principais que me deu muita coragem para me separar, porque eu sabia que eu estava num relacionamento abusivo, na época, né, do meu casamento que eu mencionei, foi meus filhos. Que um dia eu falei assim: não é isso que eu quero que meus filhos entendam como relacionamento dentro de um relacionamento íntimo. Porque se eles reproduzirem o que o pai deles faz, eles não vão encontrar. Eu espero que eles não encontrem uma mulher, porque essa mulher vai sofrer. Vai sofrer. E se eles tentarem, eles vão sempre. Vai dar errado. Então eu não queria que aquilo que eles viviam dentro de casa fosse referência de, como você falou, de amor, porque não é amor. A pessoa pode até falar que é amor, mas não é, porque o amor não vem com esse tipo de situação, né? Então, para mim, foi meus filhos que, ao contrário, algumas pessoas falaram, vou ficar por causa dos filhos, para mim foi o que me deu coragem de sair foi meus filhos, porque muitas vezes é porque elas não têm essa consciência do impacto que vai causar nos seus filhos. Né? Mas é um trabalho de formiguinha, né? Exato. Até uma vez, foi bem curioso, porque ela não queria sair, porque não queria que os filhos a culpassem, porque o nível de estilo de vida ia cair muito, né? Se ela se separasse, os filhos não iam poder morar naquele país, não iam poder esquiar, não iam poder fazer isso, aquilo, outro, eles vão me culpar porque eu tirei a qualidade de vida deles, né? Então, ela foi ficando no relacionamento por essa questão e não compreende que, ok, eles vão continuar esquiando, mas vão ser adultos nem um pouco saudáveis para o mundo, né? E para eles próprios que vão sofrer tanto, porque não vão conseguir estar em bons relacionamentos se continuar vivenciando essa violência, né? Então, assim, falta da consciência. Existe muito no Gambi que muitas mulheres falam, eu tenho medo de perder meus filhos porque eles não vão querer ficar comigo porque eu não posso proporcionar o mesmo estilo de vida. Daí que é a qualidade, né? A qualidade de vida. Daí eu falo, mas depende, por quê? Porque qual é a qualidade do ambiente dentro da sua casa? As pessoas hoje em dia só pensam na financeira. É impressionante. Mas é importante, né? A gente tem que pensar no básico, pelo menos, na comida, na escola, na educação. Claro, na saúde, a gente sabe que não se vive diário, então eu entendo isso. Agora, de luxo, por exemplo, esquiar, daí eu já vejo como um luxo, né? Claro, no meu. Claro, é maravilhoso. Com certeza. É maravilhoso assim, poder ter a oportunidade. Assim, essa mulher, né? Se ela tem filhos que deixar de esquiar para viver uma vida de paz,
é pior, é porque os valores aí estão muito deturpados, né? Então, assim, se é mais importante ter luxo do que ter paz, é uma deturpação do que é qualidade de vida, né? Então, é uma questão de consciência e de escolhas também nesse caso, né? Claro que ela tinha os problemas e tal, mas é uma questão de mentalidade que a pessoa precisa ser trabalhada também para ver o que é que ela quer da vida dela, como você falou, né? Nesse plano de fuga tem que estar dentro da realidade o que essa mulher acha que é importante para ela, quem ela quer ser, né? E é o primeiro passo para você sair de qualquer relacionamento violento, é você criar esse plano de fuga. E como a Estela bem colocou, o Gambi está aí para ajudar, e ajuda mesmo. Então, procurem ajuda quando vocês precisarem, tá? A outra coisa é encontrar os aliados, né, de confiança, aquelas pessoas que estejam próximas, que podem, às vezes, até guardar alguma prova para você, porque o complicado da violência psicológica e emocional, ela não deixa marcas, né? Então, não dá para a gente ir para o juiz e mostrar o corte, o olho roxo, né? Então, assim, se der para gravar os insultos, né, print screen as WhatsApp messages e guardar essas coisas num lugar seguro com outras pessoas para que não corra o risco dele deletar ou de você perder, né? Então, cria esses aliados, cria a sua rede de apoio. Com muita luta, eu sei, mas dê ênfase à sua qualidade de vida, você mesma. Cuide da sua saúde psicológica e da sua saúde física, né? Algumas acham que a vida fica num estágio de depressão tão complicado que acham que não podem fazer, não querem fazer mais nada por ela. Mas para que você encontre forças, é necessário que você cuide da sua saúde mental e física também, tá certo? Vencer aquelas estratégias de fuga que você desenvolveu, como alcoolismo, uso dos remédios, tá bom? Tentar vencer isso. Existe, é possível, não é irreal. Tá? Então, existe formas de fazer isso. Entenda que você não vai, isso é super importante, você não vai conseguir curar esse sujeito, gente, tá bom? Bote isso na cabeça. Tem Muitas vivem na porta que esperança, só abre por porque dentro. exato. Sabe por quê? Porque a sua cabecinha vai estar o tempo todo pensando naquele homem amoroso que ele foi no início da relação. Mas aquele não é ele de verdade. Ali é a armadilha, né? A trap que ele coloca. Mas é normal, não é? É uma coisa que eu também Total. sempre comento com as Sim, pessoas que chegam até a gente. Ai, porque. Não, é normalíssimo. normal, porque é o momento da conquista, é o momento É, da sedução. Todo mundo nasce ao melhor lado, né? é. A E coisa aí começa a pegar o depois. ciclo da violência é assim, né? Porque vem o bomb loving, aí dá aquela calmaria, depois vem o ato violento, aí acalma novamente, depois vem de novo, e fica sempre Isso. aguardando aquele momento onde que ele vai voltar a ser quem ele é, né? É. E quem ele é, não é ele realmente. Então, assim, é Quem ele preciso muito é esse exercício, aí, é o que vai é rodar esse, nesse ciclo. é, Ele é esse. é Ele vai, isso, quando ele perceber que ele está perigando perder o controle, ele vai ter o ele momento da lua de vai, mel e exato, vai sair ser e olhar sedutor, pedir atrás. desculpas, e daí vai É, começar a tensão de novo e a explosão, né? exato, E a exato. violência moral e psicológica eu costumo chamar de uma das mais traiçoeiras, por causa, né, do que você falou, não deixar É, marcas físicas. não deixa marcas. Deixa marcas físicas no comportamento da gente É, depois, é. né? E até Mas para a própria vítima, ela não compreende de que forma aquilo destrói ela, né? Então, ouvir assim, ah, você é burra. Ai, cala a boca, você é muito burra. A pessoa, ela não entende assim, nossa, ele está me destruindo. Ela pensa, gente, eu acho que eu sou burra. Nossa, eu devo ser burra mesmo, né? Então, ela começa a acreditar naquilo. Então, assim, é devastador, assim, para a psique, para a autoestima, para tudo dessa pessoa. Então, a violência psicológica é realmente cruel demais, porque você não vê você sendo destruída. É diferente você ver seu olho rosto, ver as marcas no seu corpo, e aí você percebe, né, visualmente para você mesmo cair na real, é mais fácil porque você está vendo ali o machucado, né? Mas você não entende de que forma está destruindo a sua psique, a sua saúde mental, tá?
Então, e outra coisa é tentar colocar limites, especialmente quando a gente falar isso, né? Porque não são só os grandes, vamos dizer assim, não são os grandes abusadores, não são os narcisísticos de transtorno narcisístico que são violentos. Há pessoas que não têm transtornos psicológicos que são extremamente violentas, porque são, né? Então são acostumadas a chamar nomes, são acostumadas a desrespeitar os outros, a menosprezar os outros, né? Muitas vezes porque foi criado assim, mas não, vamos dizer assim, é um sujeito, vamos dizer, dentro da normalidade, vamos colocar. Não precisa ser um narcisista de um transtorno, apenas tem traços, né, de narcisismo, mas não precisa ter um transtorno psicológico para ser um agressor. Então, se você está numa relação e você percebe esse tipo de violência psicológica e essa pessoa, vamos dizer, não é um louco que está tentando te matar, coloque limites, né? Seja forte, coloque limites. Não, você não pode me chamar de burra. Não, eu não sou burra. Não, eu não me chame de gorda, né? E bote limites dentro do que é possível. Você, mais do que ninguém, conhece que relação você tá, qual é o limite de loucura do seu agressor. Então, assim, mas existe uma possibilidade de limites, então tente colocar limites para que essa violência psicológica te destrua o menos possível e que você possa se erguer melhor, tá certo? Só para concluir um pouco, uma das coisas que eu acho muito importante é exatamente esse ponto que você tocou no final, né? Que a, a, a gente repara que em certas comunidades ou em certas culturas a agressão psicológica ou a agressão física, mas a agressão psicológica e moral, elas são socialmente aceitas. Uhum. E a gente tem que mudar isso, porque é muito danosa e é como você falou, você vai ter uma criança que vai se tornar um adulto que vai reproduzir e não vai conseguir quebrar o ciclo também para a próxima geração, né? Então é importante que a gente identifique, não aceite, quebre o ciclo. Às vezes dá para quebrar o ciclo sem acabar o relacionamento, quando as duas pessoas estão interessadas, né, em participar da quebra do ciclo. Mas é muito importante que o ciclo se quebre. Muito obrigada, Odaleia, muito obrigada, foi super, nossa, maravilhoso, eu sempre aprendo muito em todas as vezes que converso com você, né, que é pouco, né, hoje foi o dia que a gente conversou mais. Mas eu que agradeço, especialmente o trabalho do Gambi, super importante, o trabalho de vocês é muito importante, muito legal, e enquanto eu puder apoiar, vou estar do lado. Você é parte do Gambi, você já nos apoia, né, sendo nossa voluntária e apoiando as mulheres que chegam para a gente, porque são mulheres que geralmente estão numa situação de vulnerabilidade maior, né, e é muito importante, acho que o papel fundamental da psicóloga voluntária que faz voluntariado ali no Gambi, como você, e como a Thaís, né, que falou outro dia também, é fundamental porque às vezes a pessoa até tem acesso a tratamento psicológico ou psiquiátrico no país onde elas moram. Porém, não tem nada como a gente poder fazer na língua da gente. Sim, né? E por isso é fundamental. E nós que te agradecemos. Desejo uma boa noite a todos. Peço mais uma vez uma desculpa aí por ter caído 2 vezes. Fizemos essa live em 3 partes. E convido, amanhã nós vamos ter uma live com uma voluntária também, que vai falar sobre como você construir a sua imagem pessoal, em termos de visual mesmo, e visando aí, talvez, se recolocar no mercado de trabalho, ou até para levantar a autoestima, né? Por que não? E mais tarde, é super importante. Amanhã vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 17 horas do horário da Europa Central, e Brasil, então, fica às
11 da manhã, se eu não me engano, mas vou fazer a propaganda amanhã. E à noite, amanhã, nós vamos fazer, não vai ser live, mas vai ser um encontrão. Vai ser um encontrão, quem quiser bater um papo, a gente vai fazer ou no Zoom, no Google Meet, manda uma mensagem pra gente que a gente manda o código, vai ser um happy hour feminino, um papo aberto com algumas pessoas do GAMI, convido a todas para trocar experiência, contar história, né, nesses tempos malucos que a gente está vivendo hoje em dia também da pandemia, faz bem, traga seu copo, põe o que quiser dentro do copo e vem conversar com a gente. Muito obrigada e boa noite. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Tchau, Estela. Tchau, gente. Boa noite.